Neste vídeo, vou testar dois câmeras veiculares extremamente interessantes. Um poderoso modelo topo de linha 4K com 3 canais e seu irmão mais acessível. Mas onde fazer isso no inverno? Vou transformar essa atmosfera deprimente e sombria em algo melhor agora mesmo. Ninguém quer ver outro teste chato de câmera nesse clima sem graça, mas sim um teste interessante em um lugar diferente e extremo. Isso soa muito melhor, já que bem atrás de mim estão as Torres Gêmeas Petronas. Isso só pode significar uma coisa: estamos na Malásia. Bem-vindos a este clima tropical, onde dominam os varanos, cobras, aranhas venenosas do tamanho de um cachorrinho e até pitons. Aqui faz calor e está abafado o ano inteiro. Nessas condições, a eletrônica feita para a Europa muitas vezes falha rapidamente, porque dentro do carro a temperatura pode chegar a até 70 graus Celsius. E como eu tenho aqui o novíssimo topo de linha T800 com duplo 4K e o T400 que é um pouco mais acessível, teremos algo realmente interessante pela frente. Se eles sobreviverem a temperaturas extremas e aquela umidade terrível, o verão polonês vai ser moleza para eles. Aqui é o Paweł e você está assistindo ao canal Tech Maniac HD. Seja bem-vindo. Mas antes de colarmos o equipamento no vidro e seguirmos viagem, permitam-me uma breve retrospectiva, porque chegar a esse forno equatorial foi uma verdadeira aventura. Uma fuga da fria Irlanda. Uma olhada rápida na classe executiva e aterrissamos na minha poltrona na econômica. A primeira parada, Istambul, é um aeroporto absolutamente gigantesco, por onde passam mais de 80 milhões de passageiros por ano, uma rápida conexão para uma aeronave muito maior, teste dos controles e seguimos em frente. Já estamos viajando há 8 horas e temos mais 12 horas de voo pela frente. É o momento perfeito para jogar a bordo e apreciar o lindo nascer do sol acima das nuvens. E finalmente aqui estamos. Pouso na Malásia e uma vista para as intermináveis florestas de palmeiras. Como estávamos com bastante bagagem, a irmã da minha noiva veio nos buscar no aeroporto. O Toyota Velfire é uma van poderosa e luxuosa que vocês simplesmente não vão encontrar nas estradas polonesas. Olhem só esse espaço. Esse carro específico pode até já ter seus anos, mas ao mesmo tempo não. Uma coisa é certa, o conforto nunca envelhece. Teto solar, café delicioso na mão e um interior incrivelmente silencioso, macio e confortável. Perfeito para respirar fundo após a viagem. Como vocês podem ver, estamos em frente à casa. Aqui temos algumas opções de carros. Um é um hatchback vermelho, o outro é um hatchback preto. No entanto, achei que a melhor opção seria escolher este Nissan aqui. A instalação é muito simples e, o principal, segura para o vidro, pois o fabricante fornece adesivos eletrostáticos especiais no kit. Não vou me surpreender se alguns de vocês agora perguntarem: e onde está a ventosa clássica? Aqui vou surpreender vocês, porque essa solução não é pior, ela é muito melhor. Por quê? Porque você não engana a física, mesmo a melhor borracha na ventosa. Sob a influência dos raios solares e do calor, ela solta. E nos dias frios e úmidos da Polônia, ela endurece e, bem, também solta. O resultado é que a câmera cai no painel, às vezes até durante a condução. Alguns anos atrás comprei uma câmera dessas bem cara com ventosa, e no começo achei muito difícil de prender. Não gostei, pensei, é cara, então deve ser boa, mas não, né? Como vocês podem ver, parece engenhoso, mas já caiu tantas vezes que nem sei quantas. A 70 já produz câmeras há muito tempo, e o uso do sistema de adesivos eletrostáticos é simplesmente melhor. Claro, antes de colar é preciso limpar a superfície de umidade, poeira ou qualquer tipo de gordura. Só então removemos a película protetora e, cuidadosamente massageando, fixamos ela no vidro. Ela não tem cola, fica presa graças à carga eletrostática. Só então removemos a proteção da fita de espuma 3M e colamos a câmera nessa película. O suporte fica firme como concreto em qualquer temperatura. E quando quiserem vender o carro, é só levantar a película e remover a câmera, sem deixar nenhum grama de cola no vidro. Limpo, firme e seguro. O fabricante pensou na troca de carro. Na caixa há um conjunto reserva, uma película eletrostática extra e fitas 3M novas. Claro que dá para comprar isso separadamente, mas é um detalhe legal que poupa vocês de ficar procurando em leilões, pagando frete e gastando, como eu conferi, até algumas dezenas de zlotys pelo original. E agora, com tudo colado, é preciso esconder os cabos, o que exige um pouco mais de malabarismo. Ambas as caixas trazem uma espátula de plástico resistente que ajuda a passar o fio sob o estofamento ou borrachas de vedação. No entanto, nós não instalamos essas câmaras permanentemente porque, como vocês viram, no carro do pai da minha noiva já tem uma câmara e também é da marca 70 mai. Aliás, como se vê, todo mundo na família usa câmaras da 70 mai. Admito de coração aberto que eu não fazia ideia disso, mas de qualquer forma, é uma surpresa agradável.
Já na parte de trás, por não ter espelho retrovisor nem eletrônicos, temos muito espaço livre e uma enorme superfície de vidro. No nosso caso, colamos rapidinho a película, deixamos a câmera mais ao centro e pronto, etapa mais simples da operação. A questão dos cabos também importa. O cabo de alimentação tem 3,5 metros mais que suficiente, enquanto o da câmera traseira mede 5,5 metros. No Nissan, esse último foi suficiente, mas por pouco. Mas só porque, em vez de passar por cima do teto, passamos o cabo por baixo, pelo porta-malas e pela parte inferior das portas, levando-o por cima. Mesmo em um SUV grande, ainda vai sobrar cabo para vocês. Também vale a pena saber que o cabo da câmera traseira do modelo T400 é fino, então é fácil e prático escondê-lo nas frestas, mas o do conjunto T800 é 2 vezes mais grosso. Por um lado, isso é ótimo, afinal é um produto premium e a transmissão de imagens em 4K exige uma fiação adequada. Um cabo tão resistente realmente será difícil de cortar ou romper acidentalmente. Por outro lado, um cabo tão grosso é muito mais difícil de encaixar sob as borrachas das portas. Bem, é o preço a se pagar. Agora vamos falar sobre a temperatura e essa umidade incrível, porque esse é o principal motivo do nosso teste, em um clima tão distante e equatorial. Um carro parado sob o sol forte na Malásia vira quase uma cápsula de vapor, não é? Todos na família estão satisfeitos com suas câmeras antigas da 70 Mi, mas esses novos modelos, especialmente o T800, finalmente oferecem gravação dupla em 4K. A gravação simultânea de 3 fontes de imagem com o codec H265 esquentaria qualquer computador. Então, testar os novos modelos nessas condições é realmente muito desejado. Também acrescento que muitos gravadores de vídeo que vocês talvez tenham considerado comprar ainda vêm equipados com baterias comuns de íon de lítio, e infelizmente elas não suportam altas temperaturas. Como sabemos, a Polônia também pode virar um forno no verão. Nessas condições, as baterias não só perdem a vida útil muito rapidamente, mas também podem inchar e, em casos extremos, parar de funcionar para sempre. Por isso, tanto o modelo principal T800 quanto o mais acessível T400 já utilizam supercapacitores. O que isso muda? Bem, ao contrário das baterias, o capacitor não armazena energia por muitas horas. A ideia é manter a alimentação só até salvar o último clipe e desligar o dispositivo com segurança após o motor ser desligado. Graças a isso, não há nenhum produto químico dentro que possa inchar, causar um curto-circuito e danificar o dispositivo ou até mesmo o carro. A tecnologia utilizada em ambos os dispositivos testados é resistente a temperaturas extremamente altas e também extremamente baixas, desde geadas intensas até calor tropical. Antecipando todas as perguntas, quero esclarecer de imediato que o modo de estacionamento está presente aqui e funciona, mas vamos falar sobre ele mais adiante neste vídeo. Agora vamos fazer algumas compras e, enquanto isso, conto mais sobre as especificações técnicas dessas duas câmeras. A câmera frontal do modelo T400 grava em resolução 1440p a 30 quadros por segundo. Já a lente traseira, e aqui está voltada para o interior do carro, tem resolução de 1080p, ou seja, Full HD, o que é muito importante e um grande ponto positivo nessa faixa de preço. A câmera interna é auxiliada não por um, mas por 4 LEDs infravermelhos. Assim, mesmo que haja escuridão total na cabine, você e seus passageiros ficam perfeitamente visíveis. E agora, a fera deste vídeo, ou seja, o modelo T800. Atenção, porque isso é importante, esta é a primeira câmera veicular de 3 canais da história que oferece gravação dupla em 4K. Exatamente, tanto na frente quanto atrás. A imagem é gravada em resolução 60x2160 pixels, a câmera interna grava em Full HD e também está equipada com 4 LEDs infravermelhos. Mas preciso revelar para vocês aqui um certo detalhe técnico. O próprio módulo principal T800 consegue gravar na frente a 60 quadros por segundo, o que proporciona uma imagem super fluida. No entanto, na nossa versão mais avançada, onde forçamos o processador a gravar uma poderosa imagem em 4K simultaneamente na frente e atrás, o sistema automaticamente reduz a gravação para 30 quadros por segundo e, se compararmos agora, vemos que a câmara traseira do modelo T800 é incomparavelmente maior e muito mais pesada em comparação com o módulo pequeno e leve do T400. Isso é uma prova física de quanta eletrônica avançada e vidro de melhor qualidade são necessários para lidar com uma imagem 4K tão poderosa. O modelo T400 ao lado dele é um modelo pequeno e discreto, fácil de esconder no para-brisa, enquanto o T800 é um equipamento premium robusto e sólido. Vamos posicionar nossas câmeras veiculares no centro da grande metrópole de 10 milhões de habitantes Kuala Lumpur. Vamos começar com algo mais leve e sair para uma rota mais tranquila.
É um ambiente ideal e estável, onde não acontece muita coisa. Isso nos permite observar de perto o funcionamento dos sensores e discutir nuances técnicas importantes de ambos os dispositivos. Vamos dar uma olhada nessa primeira comparação. No lado esquerdo da tela, vocês veem o modelo T400 e no lado direito, o topo de linha T800 com a designação 4K. E aqui, preciso abordar uma questão importante imediatamente. Muitos, especialmente os que trabalham com vídeo, podem notar que a imagem do T800 está nítida demais, quase artificial. Isso é chamado de oversharpening ou nitidez excessiva. No cinema não gostamos disso, mas em câmeras veiculares é uma grande vantagem. O software destaca intencionalmente os contornos para facilitar a leitura das placas. O T400, em comparação, parece mais suave e, embora para muitos essa imagem mais suave possa ser mais agradável aos olhos, para servir como prova, uma imagem mais nítida será simplesmente melhor. No entanto, a verdadeira diferença de classe aparece quando a estrada fica um pouco mais contrastante. Olhem para este trecho. O topo de linha T800 com seu HDR avançado faz simplesmente um trabalho genial. Prestem atenção nas montanhas ao fundo, no acostamento e na estrada sob a sombra das árvores. Na gravação do lado direito, não é apenas uma mancha preta, dá para ver claramente os contornos, a estrutura e os detalhes. Por outro lado, no material do T400, as sombras são mais profundas e os detalhes no fundo escuro simplesmente se perdem. Agora um argumento concreto a favor do sensor. Observem o caminhão parado no acostamento e o trabalhador da estrada para mais detalhes. Embora no plano geral e amplo o modelo T400 com seu 1430p ainda se saía muito bem e corretamente, ele consegue, por exemplo, reproduzir a cor brilhante do colete. Sim, com um zoom tão forte nas placas ou no trabalhador. A resolução 4K do modelo T800 faz uma diferença perceptível. Nessas situações, mais pixels realmente fazem diferença. Claro, tudo depende da situação na estrada, mas a resolução mais alta do topo de linha pode realmente salvar sua pele algum dia. Mas ok, próximo clipe, próxima cena. Deem uma olhada agora nessa casa verde brilhante à esquerda. Essa cena mostra perfeitamente a diferença na renderização da imagem. No T400 as cores estão um pouco desbotadas e o preto, olhem para esses elementos estruturais, fica puxando para o cinza. Enquanto isso, no T800 à direita, a imagem está incrivelmente saturada e o preto é profundo e intenso. Observem também os arbustos sob as palmeiras à direita da estrada. No modelo mais barato, o HDR, ou seja, o alto alcance dinâmico, não dá conta e temos ali uma mancha escura. Enquanto o topo de linha nos permite ver melhor os detalhes individuais que estão na sombra, é importante para nós essa mudança rápida de exposição. Não é para espionar macacos entre as palmeiras, mas porque nunca se sabe o que pode estar à espreita na sombra. Esta é uma gravação da rodovia para Kuala Lumpur, quando passamos por uma sombra sob o viaduto. Observamos que o modelo T400 se sai muito bem e de forma suave nessa tarefa, mas o carro-chefe T800 realmente arrebenta. Antes mesmo do carro fisicamente passar sob a ponte, o software do modelo mais caro já havia aumentado o brilho e realçado os detalhes das sombras. Pode parecer que não é uma diferença gigantesca, mas na estrada isso pode ser crucial. Dirigindo sob sol forte, nossos olhos muitas vezes não enxergam o que está escondido na sombra profunda, como um tijolo ou qualquer outro objeto que esteja na pista. Ao passar por um obstáculo desses em velocidade de rodovia, podemos nem ver o que era, e o próprio objeto pode já não ser mais encontrado. Por isso é tão importante que nossa câmera veicular seja capaz de nos mostrar o que era e onde estava. Só com essa prova podemos conseguir algo com a seguradora ou o administrador da estrada. Kuala Lumpur é uma cidade enorme, com 10 milhões de habitantes. Esse trecho de estrada atesta não só a resolução, mas também o ângulo de visão e a nitidez das lentes nas bordas do quadro. Agora vocês veem que ambas as câmeras captam todas essas informações sem o menor problema. O modelo topo de linha T800 em 4K nos dá uma imagem extremamente nítida em toda a largura. Mas prestem atenção especial ao modelo econômico T400. Apesar de registrar menos pixels, não há qualquer desfoque nas laterais. Vocês leem facilmente as direções e placas das 6 faixas, mas o fato é que o que a 70 mais chama de carro-chefe realmente merece esse título. Vejam o que acontece quando damos um zoom forte nessas mesmas placas. Aqui não perdoa. Devido à poderosa riqueza de detalhes e à compressão de imagem muito menor, o modelo T800 é imbatível, as letras são suaves e perfeitamente legíveis, enquanto no modelo mais barato já começamos a ver pixels individuais. Essa é uma imagem tão boa que deixa para trás quase qualquer outro gravador de vídeo disponível no mercado. Mas o que se vê pelo para-brisa é só metade da história.
Também são essenciais no trânsito urbano as câmeras traseiras. Dirigir em Kuala Lumpur exige constantes manobras entre motos. Vejam este trecho à direita. A poucos centímetros, um motociclista nos ultrapassa justamente quando mudamos para a faixa da direita. Pouco depois, outro scooter corta a nossa frente pela esquerda. A câmera frontal registrou isso perfeitamente, mas se tivesse ocorrido um arranhão aqui, a seguradora estaria interessada em saber de onde eles vieram. Por isso, recorremos à gravação da câmera traseira e vocês devem perceber, as imagens das duas câmeras têm enquadramentos e ângulos diferentes. Por isso, antes de passarmos para essas scooters, preciso parar aqui por um momento e falar sobre algo que considero uma desvantagem clara. A lente da câmera traseira no modelo T800 gira na carcaça com resistência definitivamente muito baixa. Para piorar, o próprio cabo de alimentação tem um plug angular, então até mesmo um leve puxão no fio pode mudar o enquadramento sozinho. Nesse aspecto, o modelo econômico T400 é muito melhor, seu suporte tem bastante resistência, é super sólido e não há chance da câmera girar sozinha. Voltando à nossa situação no trânsito, deixando de lado esse enquadramento levemente deslocado, vejam como essa imagem é fundamental. É justamente pela câmera traseira que ficamos sabendo a que velocidade essas motos se aproximavam de nós e como elas zigue-zagueavam entre os outros carros. E quem realmente provocou a situação perigosa antes mesmo deles aparecerem no campo de visão do para-brisa dianteiro? A conclusão é que uma boa visão traseira é absolutamente fundamental. E se ao assistir essas gravações vocês se perguntam por que a imagem não parece tão perfeita e está meio sem nitidez, eu já explico o motivo. A culpa disso são as películas de escurecimento na Malásia, onde as pessoas realmente já estão de saco cheio do sol, e isso o ano inteiro. Elas são usadas o tempo todo. Praticamente todo veículo aqui tem películas coladas por dentro nos vidros traseiros e laterais, e alguns chegam a colocar até no para-brisa dianteiro. No nosso Nissan, a traseira também está bem coberta com película. Esse tipo de película suaviza drasticamente a imagem e muda sua característica, o que simplesmente precisa ser levado em conta ao avaliar esses materiais. Como devem ter notado, nesta cena o enquadramento é do T-topo de linha. Ainda não está perfeito, ajustei rápido no trânsito e ainda está um pouco inclinado para cima, mas pelo menos não grava só o céu. Mas vamos deixar esse problema físico de lado. Vale muito a pena observar como esses dois módulos funcionam em condições urbanas. Primeiro, dá para ver claramente que a câmera do conjunto T800 captura uma imagem mais ampla. Segundo, reparem nas cores. Elas estão, é claro, bastante prejudicadas por essa maldita película escura no vidro, mas mesmo com esse obstáculo, o sensor sofisticado da Sony no modelo mais caro se sai fenomenalmente bem, entregando uma imagem de alta qualidade com cores muito mais vivas. Olhem só para esse Toyota GT86 rosa de drift. Mas é preciso lembrar que a imagem do topo de linha T800 é incomparavelmente mais suave, mais limpa e simplesmente mais agradável aos olhos. E agora, já que já testamos como as duas câmaras se saem sob sol forte, é hora de dificultar um pouco as coisas para elas. Desta vez, fomos pegos por uma chuva leve. O céu nublado reduz bastante o contraste em muitas câmaras veiculares baratas. Vamos ver como nossa dupla se sai nessas condições. Asfalto molhado é um pesadelo para muitas câmeras veiculares baratas. Ele funciona como um espelho, refletindo luzes, e o céu nublado reduz muito o contraste na cena. Observem como a tecnologia do modelo T800 lida com isso. Os poderosos sensores StarWiz 2 trabalham aqui em conjunto com o sistema proprietário MyColor Vivid Plus Solution, que faz um trabalho genial ao uniformizar a exposição. Mesmo com a penumbra e gotas de chuva no vidro do Nissan, a imagem das câmeras segue nítida, desde que o vidro esteja limpo pelas palhetas. As placas dos carros que se aproximam ficam nítidas. O funcionamento desse sistema pode ser observado em qualquer condição. Quando a exposição muda, isso fica muito claro, como aqui, quando entramos na sombra das árvores e podemos perceber como a saturação do céu muda suavemente. Tudo bem, mas como o T400 econômico se sai nessas mesmas condições? Apesar de não termos aqui sensores topo de linha, a resolução 1440p na frente dá conta do recado, a imagem não perde em detalhes, as cores continuam naturais e a câmera não se confunde por causa da água no para-brisa. Isso prova que esse equipamento, que afinal custa uma fração do preço de um top de linha, ainda faz o trabalho de forma sólida. Seguindo com nosso passeio chuvoso, este é o momento perfeito para conferir o interior da cabine. Estávamos dando uma carona para nossa colega, que foi gentil o suficiente para concordar com o uso dessa gravação para o YouTube polonês. Seria ótimo se alguns de vocês agradecessem a ela, comentando com a hashtag DaruWincy Dziękuję,
Ela certamente vai valorizar como a comunidade polonesa é bacana. Ela até planeja vir para a Polônia nas férias, e os seus comentários só vão dar ainda mais motivação para ela. Como podem ver, me movi para trás e sentei no meio do banco traseiro, que é mais alto que os dianteiros, e ainda assim fico facilmente visível quase inteiro no quadro. Aqui considerem apenas isto. O vidro tem 3 câmeras como uma árvore de Natal. Ninguém normal coloca esse equipamento tão perto do motorista e do retrovisor. Olhando por outro lado, isso é um ótimo teste e prova de que, mesmo se você instalar a câmera no lugar mais idiota e mais obstruído do para-brisa, as imagens da lente interna ainda podem ser usadas sem problemas como prova. E para encerrar o tema do interior, o que acontece após escurecer? Como mencionei, ambas as câmeras, tanto a top de linha T800 quanto a econômica T400, possuem 4 LEDs infravermelhos embutidos. Na prática, isso significa que mesmo dentro da cabine e do lado de fora está um breu total. A imagem do interior está perfeitamente iluminada, mas vamos voltar para o lado de fora antes que a escuridão total caísse de vez. Pegamos o final do chamado Hora Dourada, que aos poucos estava dando lugar ao crepúsculo da noite. Eu planejava mostrar para vocês aqui uma luta brutal contra o sol baixo, batendo direto na lente, mas as condições acabaram sendo diferentes. Sabe de uma coisa? Não me arrependo, porque as câmeras mostraram um abismo entre esses dois aparelhos. Vejam essa comparação. A diferença no contraste, dinâmica e saturação das cores é enorme. Não sei que tipo de mágica é essa. O software da 70mai, em parceria com um sensor top de linha, fez alguma mágica aqui, mas a imagem da T800 parece ter saído direto de uma câmera profissional, e não de uma simples câmera veicular. Aqui temos cores profundas e vibrantes, um céu maravilhosamente saturado, passando do azul para o laranja, e uma exposição perfeitamente equilibrada. Mas e quanto ao nosso T400 econômico? Quando o comparamos diretamente com o topo de linha, a imagem fica claramente mais plana, sem cores e sem contraste. Não tem absolutamente a mesma magia cinematográfica, mas sejamos honestos e lembremos de uma coisa: ainda é um gravador de vídeo, não um equipamento para filmar longas metragens. O balanço de branco está dentro do normal, todos os carros, luzes e detalhes no cruzamento ainda são suficientemente visíveis em caso de qualquer incidente. Esse material vai cumprir sua função 100% como prova. Top de linha. Simplesmente te dá aquela satisfação extra e incrível só de assistir essas gravações. Vale a pena mencionar aqui mais uma questão importante: a própria largura do enquadramento. Vejam à esquerda da tela onde está o Porsche Taycan. Parando a imagem exatamente no mesmo momento, dá para ver claramente que o modelo topo de linha T800 abrange uma área muito maior da estrada. Vamos fazer um teste rápido de detalhes e aproximar a placa, que é de outro carro elétrico. No modelo econômico T400 conseguimos ler esses números, mas a qualidade já está bem no limite. Enquanto isso, no T800, graças ao poderoso 4K e à melhor óptica, a mesma placa está mais nítida. Mas se retrocedermos ambas as gravações, vocês verão algo ainda mais importante. Como um modelo topo de linha tem campo de visão mais amplo, consegue registrar veículos e situações que o modelo mais barato não alcança. Em caso de perigo repentino na estrada, por exemplo, uma invasão vinda do acostamento ou uma batida lateral, essas frações de segundo extras e o campo de visão mais amplo podem fazer toda a diferença. Mas isso ainda é só o aquecimento. A batalha real começa após o pôr do sol, quando sensores e software extraem detalhes da escuridão. Mas em vez de testar isso no centro claro e bem iluminado de Kuala Lumpur, fizemos isso na histórica Melaka, mais precisamente nas ruas estreitas ao redor da famosa Rua Juncker. Olhem para essa comparação, salta aos olhos imediatamente. O T400 de baixo custo registra uma imagem muito mais contrastante à noite. Mas atenção, algo interessante e inesperado acontece aqui. O modelo mais barato, paradoxalmente, extraiu mais detalhes das sombras profundas. Veja ao lado esquerdo do quadro. No T400, a escuridão parece mais clara. Acho que isso se deve ao processamento de imagem mais agressivo desse modelo mais barato. Enquanto durante o dia, com a iluminação variando, o T800 mais caro me agradou muito mais e claramente superou o irmão mais barato, à noite. Esse aumento poderoso de detalhes, brilho e contraste no T400 pode surpreender positivamente, mas essa intervenção por software na imagem tem seu preço. O modelo mais barato apresenta forte processamento excessivo. Observem as luzes de freio dos carros no T400, os reflexos são tão intensos que o vermelho quase domina a tela. Enquanto isso, o topo de linha T800 se comporta de forma muito mais refinada, oferecendo uma imagem claramente mais correta, nítida, perfeitamente controlada e natural.
Uma coisa é certa, em termos de hardware, o modelo T800 é sem dúvida muito mais avançado, tem um sensor excelente, uma lente mais luminosa e fisicamente consegue captar mais luz. A vantagem do T400 nessas partes mais escuras que vocês viram há pouco é em grande parte resultado desse software agressivo e já muito bem desenvolvido. Eu não ficaria surpreso se, em futuras atualizações de software, a 70mai aumentasse um pouco o brilho no modelo de vlog para aproveitar totalmente o potencial de hardware dele. Mas é preciso admitir uma coisa com honestidade. Apesar do ruído visível e das luzes estouradas, a gravação do T400, que é um modelo econômico, está realmente muito boa. Extremamente nítida e, em caso de qualquer colisão, vai cumprir seu papel 100% como uma prova irrefutável. Agora estamos nos arredores da cidade de Mlaka, está bem mais escuro, mas ainda temos postes de luz. E aqui tenho que admitir que o modelo econômico T400 ainda faz um ótimo trabalho. Claro, a imagem está excessivamente saturada e um pouco artificial, como dissemos antes, mas essa gravação é simplesmente incrivelmente sólida. No entanto, a situação muda drasticamente quando passamos pelos últimos postes de luz e fica totalmente escuro. Nessas condições, já é clara a vantagem do modelo mais caro, o T800, que por ter melhor óptica, capta muito mais luz ambiente. Prestem atenção também a um detalhe técnico extremamente importante: o balanço de branco nessas condições de pouca luz. O software do irmão menor não consegue lidar com isso. A câmera vê tudo em amarelo, enquanto o topo de linha T800 lida com isso de forma impecável. A temperatura de cor das luzes do nosso carro está correta, mais próxima do branco puro em torno de 6000 Kelvin, e a luz amarela refletida na placa de aviso de curva está bem, simplesmente corretamente amarela. Para provar ainda mais porque o equipamento faz diferença aqui, vamos ampliar bem o centro do quadro, direto no carro à nossa frente. O software agressivo do modelo mais barato pode tentar extrair algo, mas na gravação do T800 topo de linha, vemos mais. Resumindo, numa estrada totalmente escura, o modelo mais caro demonstra sua superioridade. Se eu mesmo viajasse com frequência nessas condições, o T800 seria o equipamento que eu instalaria no meu carro sem hesitar. A escuridão é um problema, mas o sol forte também pode atrapalhar a lente. Por isso, vamos retornar tranquilamente às gravações de dia. Porque eu deixei de propósito uma carta na manga para este momento. Tenho aqui um anel de vidro discreto, é um filtro polarizador, ou seja, CPL, que precisa ser comprado separadamente. A boa notícia é que esse filtro específico serve tanto nas lentes do principal T800 quanto no menor T400. Mas afinal, vale a pena fazer isso e o que ele realmente oferece? Vamos começar com uma breve explicação. O fabricante enviou só um desses filtros para testes, então, para manter totalmente justa a comparação entre o modelo mais caro e o mais barato nos testes anteriores. Ele ficou no porta-luvas porque eu não queria favorecer nenhum aparelho ou melhorar artificialmente as gravações. Esse acessório funciona como óculos polarizados e sua principal função é reduzir os reflexos. Vejam no exemplo de um passeio pelo bairro. O suporte de carro refletido no vidro à esquerda é um problema comum nas gravações, como mostra a imagem à direita. Com o filtro colocado, esse reflexo praticamente desaparece, e o céu fica com um azul mais profundo. Ao dirigir contra o sol, o contraste e as cores ficam simplesmente muito melhores. É realmente uma diferença tão grande assim? Bem, com certeza esse filtro faz alguma coisa, e não é nenhuma enganação. Muito provavelmente, a maior diferença você vai notar com sol forte, logo depois da chuva. Esse asfalto molhado reflete como um espelho, mas eu não consegui pegar esse momento durante uma condução normal em um dia ensolarado. A imagem também claramente sai ganhando, mas nem tudo que reluz é ouro. Tem aqui um pequeno detalhe, mas dependendo de que lado o sol está batendo, com o anel colocado, às vezes aparece na gravação um efeito de arco-íris. Pode até ser bonito e romântico, mas sejamos sinceros, num vídeo de câmera veicular isso não serve pra ninguém. Mas vocês veem que basta virar na direção do sol e esse efeito desaparece imediatamente. No final das contas, acho que esse acessório vai ajudar vocês mais do que atrapalhar. Se vocês dirigem bastante, se incomodam com o painel no enquadramento e estão montando o kit, vale incluir esse acessório. Eu prometi voltar ao tema da alimentação enquanto o carro está parado. Já que temos aqui supercapacitores que não mantêm a energia por horas, como funciona a proteção do carro estacionado? É necessário o chamado kit de alimentação, ou seja, um adaptador de energia dedicado. Existem muitos desses dispositivos em sites de leilão, mas o melhor é escolher o original da 70mai. Por quê? Porque ele não só possui proteção contra a descarga da bateria, mas também se integra totalmente ao ecossistema do fabricante, permitindo monitorar a tensão diretamente pelo aplicativo.
Além disso, o software permite definir o tempo de gravação no modo estacionamento de 2 a 24 horas após desligar o motor. Indo além, o modelo T800 permite conectar um adaptador de energia com módulo 4G. Isso mesmo, vocês ouviram direito. Com um cartão chip, vocês podem acessar remotamente de qualquer lugar a imagem das câmeras ao vivo, além de verificar o nível de tensão da bateria. O app enviará notificações automáticas ao seu celular ao detectar impacto. Infelizmente não tinha esse adaptador para testar, então não vou mostrar como funciona na prática, mas acredito que vocês concordam que, em teoria, é um recurso genial. O link estará na descrição. O modo de estacionamento, felizmente, vai além de simples vigilância. No modelo T800, a detecção de movimento com auxílio de inteligência artificial. Se esse algoritmo considerar que alguém suspeito está circulando muito perto do seu carro, a câmera inicia uma gravação de 30 segundos imediatamente, de todas as 3 lentes. O clássico sensor de impacto entra em ação. Se alguém bate no seu carro no estacionamento, o aparelho detecta e salva a gravação protegida. No modelo topo de linha, isso conta com a tecnologia 70 My LumiVision, falando claramente, mesmo que você estacione no canto mais escuro da garagem subterrânea, a imagem do incidente deve ser bem iluminada. Destaco que ambos os modos poupam bastante a bateria do carro. Por fim, há a terceira opção, o time-lapse. De forma simples, o time-lapse faz a câmera registrar o ambiente continuamente, capturando só um quadro por segundo. O efeito é que 15 minutos de parada se transformam em apenas 1 minuto de vídeo editado. Assim, vocês podem deixar o carro a noite inteira e pela manhã, apenas parte do cartão de memória estará ocupada. Mesmo gravando com as 3 câmeras o tempo todo, lembrem-se que esse modo não ativa o modo de espera da câmera e consome mais bateria do veículo. Talvez eu não tivesse esse adaptador dedicado, mas como de qualquer forma fomos ao mercado local, deixei as câmeras conectadas ao power bank para verificar como essa proteção total funciona, em condições de campo. Mesmo durante compras rápidas, o carro pode ser arranhado ou algo assim. Então vamos ver agora. Ficamos na loja uns 15 a 20 minutos, compramos uma lavadora de alta pressão. Vamos conferir o que foi gravado nesse período. Para ser sincero, desde o momento em que estacionamos e saímos do carro até o momento em que voltamos, absolutamente nada aconteceu aqui. Aqui vocês podem ver a qualidade com que o modelo T400 grava. Em pleno sol, no estacionamento. Na minha opinião, a imagem está perfeita. Mas agora vamos mudar de local. Fomos até outro shopping para comer alguma coisa também, estacionamos. Como vocês podem ver, em um lugar assim é bem apertado, tem muitos carros. Os carros passam só de um lado, mas acho que as câmeras aqui vão ser um bom teste. Em breve mostro como fica a imagem da frente e de trás. Aqui o anel está iluminado em verde. O botão do T800 e a tela estão ligados, mas isso é por causa do power bank. Normalmente, o modo estacionamento desliga a tela. Tudo isso é para economizar energia e não chamar atenção desnecessariamente. Dá para ver ainda menos quando eu olho lá dentro durante o dia. A imagem do T800 impressiona pela qualidade, sendo possível ver claramente cada veículo e os rostos dos pedestres. As placas para pedestres localizadas a uns 15 metros são totalmente legíveis na parte de trás. Provavelmente seria igual se não fosse pelo fato já mencionado da película colada e do sol direto na lente. Mesmo assim, se algum carro nos arranhasse ao desviar de outro veículo parado, isso não passaria despercebido. As placas, a marca e o modelo ficam totalmente legíveis. Mas fica mais interessante quando o sol começa a se pôr e o estacionamento vai ficando cada vez mais escuro. Voltamos dessas compras, já está anoitecendo, ou seja, são 15h20, vocês podem ver. Ali atrás de mim está o pôr do sol, se der para ver alguma coisa. Fizemos umas compras meio estranhas e vamos conferir a gravação das câmeras para ver se aconteceu alguma coisa. Não digo que algo aconteceu, pois com certeza não, bate na madeira para garantir. Mas vamos ver também nessas condições como ficam as gravações, quando já está escurecendo, quase anoitecendo. Vemos que a gravação de trás, sem os raios indo direto para o sensor, agora está muito melhor. Já a da frente, mesmo nessas condições, quando a luz natural está sumindo, o equipamento mantém uma ótima qualidade e ajusta a exposição de forma suave. Sem problemas, seria possível registrar pessoas próximas ao carro ou a placa de um veículo que nos atingisse. Esse pequeno experimento provou que a proteção total oferecida pelo T800 não é apenas um slogan publicitário vazio. Vocês sabem que aqui não tem enrolação e faço os testes da forma mais precisa. Por isso, muitos se inscrevem e deixam like aqui, o que agradeço. Como parte dos testes, vamos ao famoso Junkers Street Night Market à noite.
Deixamos o carro em um lugar que talvez não seja exatamente dos mais suspeitos, mas com certeza é apertado, espremido, bem no coração do antigo e lotado centro turístico. E aproveitando, deem só uma olhada nessa imagem da câmera frontal. Ao pôr do sol, isso fica absolutamente incrível, parece até Miami. Já que conseguimos estacionar em segurança, vamos dar uma olhada no Junkers Street Night Market. Essa parte da cidade é incrivelmente antiga e cheia de história. Antigamente, essa área foi dominada pelos holandeses, mas hoje é o verdadeiro coração da cultura asiática, vibrante e cheia de vida, especialmente depois do anoitecer. Aqui vocês podem experimentar, por exemplo, um polvo grelhado sensacional, e se estiverem procurando lembrancinhas, os preços são simplesmente ridículos. Olhem só para esses ímãs, cada um custa apenas 3 ringgits, o que dá mais ou menos 2,50 watts. Vou ser sincero, a Malásia vale a visita pela infraestrutura e organização. É um país muito mais desenvolvido, eu diria até mais civilizado do que o Vietnã, a Tailândia ou a Indonésia. Claro, ainda não está no nível de Singapura, mas aqui é incomparavelmente mais barato e simplesmente muito legal. Voamos para a Malásia visitar a família da minha noiva, mas a nossa viagem tem um contexto muito mais amplo. Se vocês estão curiosos para saber como acabamos nos mudando para cá, saindo da Irlanda, no canal vocês vão encontrar uma série inteira de vlogs sobre esse assunto. Fica o convite, o link para a playlist está na descrição e no comentário fixado logo abaixo dos links para as 2 câmeras testadas. Mas vamos voltar ao assunto. Como esperado, o movimento nesse estacionamento foi bem maior do que nos nossos locais de teste anteriores. Felizmente nada bateu na gente, mas se isso tivesse acontecido, teríamos o responsável perfeitamente identificado e em 4K. Olhem só essa imagem. Alguém nesse carro vermelho teve bastante dificuldade para estacionar, acabou desistindo e estacionou do outro lado. Já o motorista desse Toyota Vios conseguiu estacionar sem problemas. Na câmera frontal, vemos claramente ele dando ré e nossa lente interna também registra tudo sem dificuldades. Vejam que na gravação conseguimos até perceber como o passageiro abre a porta devagar e com cuidado. Mas se alguém perdesse o bom senso e batesse a porta na lateral do nosso carro, essa imagem de dentro da cabine se tornaria uma prova irrefutável. E o que acontece na câmara traseira? As pessoas andam devagar, aproveitando o belo friozinho de 25 graus da noite. Aqui, um casal mexe na mochila, tira alguma coisa, coloca outra. Em resumo, uma vigilância completa de 360 graus, claro, no sentido positivo, protegendo nosso carro. Como vocês mesmos podem ver, ambos os modelos se saem muito bem. Apesar de deixar o carro várias vezes sob sol forte e voltar depois de algumas horas, quando estava realmente quente por dentro, as câmeras de bordo ligaram sem o menor problema. Sim, ao toque, as carcaças estavam realmente quentes, mas mesmo em uma localização tão extrema e tropical, nenhuma das unidades testadas sofreu qualquer dano, não superaqueceu, não reiniciou e não apresentou outros problemas estranhos. Passou no teste de resistência com louvor. Em termos de hardware, está ótimo. Mas e quanto ao aplicativo? Aqui, ambos os modelos se conectam ao aplicativo dedicado da 70My. Baixar gravações por Wi-Fi ou ver ao vivo funciona muito bem. A visualização ao vivo não tem qualidade total, mas o arquivo baixado tem. Só vou mencionar rapidamente que o modelo T800 também possui o sistema ADAS integrado. Ele alerta, entre outras coisas, sobre saída de faixa, risco de colisão, detecta pedestres e avisa quando o carro à nossa frente no trânsito começou a se mover. No entanto, como a câmera gera sons e bips adicionais, por padrão essa função vem desativada. Alguns de vocês provavelmente vão querer usar esse recurso, e tudo bem. Em viagens longas isso pode ser útil, mas muitos motoristas vão achar simplesmente incômodo demais. Porém, para quem quiser, a função está disponível no sistema. Vou fazer aqui um breve comentário sobre os comandos de voz. Ambos os modelos suportam essa função e, embora não haja opção para o idioma polonês, basicamente basta conhecer um comando básico em inglês. Dizer essas 2 palavras, Record Video, faz com que a gravação atual seja imediatamente salva em um cofre digital que armazena eventos ocorridos na estrada. Dessa forma, protegemos o arquivo e ele não será sobrescrito quando o cartão de memória ficar sem espaço. Uma solução simples, mas extremamente útil em situações estressantes. Então, valeu a pena carregar esse equipamento para o outro lado do mundo? Eu acho que com certeza valeu. Se essas câmeras não fritaram no forno malaio, então na Polônia elas vão dar conta de absolutamente tudo. Clicando no link abaixo, verão que o modelo T400 custa atualmente apenas algumas centenas de zlotys. Pela qualidade que esse equipamento entrega, e ainda por cima com 3 lentes, é realmente uma escolha genial que funciona muito bem. Já o topo de linha T800 é um equipamento para quem simplesmente quer o que há de melhor.
Para que esse conjunto seja realmente profissional e tire o máximo da tecnologia, vale muito a pena comprar o módulo 4G para visualização remota, que mencionei anteriormente. Encontre na descrição os links das ofertas principais, filtro polarizador e alimentação. Para meus vlogs de viagem, acesse o site. Na tela, clique neles e a gente se vê já no próximo vídeo.